você mais uma vez que nos assiste. Se é a primeira vez, seja bem-vindo. Se você está aqui de novo, parabéns por continuar conosco, ficamos muito felizes. E voltando hoje, né, ao nosso primeiro tema abordado, a problemática da pandemia, porque o bom filho a casa torna, porque primeiro amor é o mais legal, não sei, mas enfim, porque a gente está vivendo essa situação ainda, e eu achei o conteúdo muito relevante e um conteúdo que nesse momento é muito pertinente, não só considerando um assunto do meu interesse, de uma área internacional, mas um conteúdo público, né? Que é a questão do nosso presidente e as vacinas. Mas antes de tudo eu queria fazer um breve adendo aqui, que hoje foi publicado em vários sites, várias notícias, a questão da meta fiscal para o ano que vem, né? Porque o governo tinha tentado, através do Ministério da Economia, fazer uma meta que não fosse fixa, e aí o Tribunal de Contas da União criticou, o presidente do Congresso já tinha dito que o PIB estava ruim por causa da desorganização do governo, e a questão fiscal foi o que levou a Dilma Rousseff ao impeachment. Então falaram, não, vamos definir uma meta fixa, e essa meta fixa é superior ao déficit ao que se esperava, né? Então, se espera aí um déficit primário lá para o ano que vem de 247 bilhões, mais ou menos, né? Foi traçado, e isso pode ser, vai ser votado amanhã pelo Congresso, então pode ainda haver um diálogo, né, em relação a isso. Mas, enfim, o nosso presidente disse que vai... outra coisa importante, né? Sobre o que é essa meta, né? Que isso tem a ver com a nossa vida. Isso é sobre os gastos do governo. Então, ele define um limite de gastos que o governo pode ter. E aí, se espera que haja um déficit nisso superior ao que havia esperado. Gastos como saúde, educação, né? E... já teve a crítica lá de que muita coisa aconteceu por causa das ordens do governo. E agora também essa questão do perigo, né? Tem sempre essa preocupação com essa meta por causa do impeachment que a nossa ex-presidente sofreu. E aí o nosso presidente hoje disse que ia fazer uma MP, né? Autorizando lá 20 bilhões para compra de vacina, e que as pessoas vão ter que assinar um termo de responsabilidade para tomar essa vacina. E eu fico imaginando o que isso quer dizer na prática. Se eu quiser tomar a vacina, seguindo o procedimento que está sendo adotado nos Estados Unidos, no Reino Unido, que todo mundo quer, que é o que a gente conhece, que pode aí imunizar alguém, que pode evitar que um vírus se alastre. Se eu quiser tomar e eu sentir efeito colateral, o que isso quer dizer na prática, que você é responsável por isso? Será que vai me ser negado atendimento médico? Eu não sei, a MP não saiu ainda, mas eu imagino que não. Eu imagino que a gente não tenha chegado ainda num grau de absurdo que alguém tentando tomar uma atitude que é uma atitude aí apoiada, né, pela ciência, pela saúde, pela tecnologia, uma atitude que sempre foi tomada, de tomar uma vacina, que alguém não tem, eu acho que a gente ainda não chegou nesse grau de absurdo de ser negado um atendimento médico. Então, para que se fazer um discurso assim, se na prática ele não vai mudar a vida de quem toma, né? Porque agora eu vou partir já para uma análise que a gente chama de análise de discurso, tentar fazer uma interpretação pela teoria da securitização, e se você quiser pegar outro analista que tem outro ponto de vista, talvez ele pense diferente, mas eu estou propondo uma possível interpretação para essa retórica, né? Então, porque um discurso desse não vai impactar a vida de quem toma, mas ele pode impactar quantos tomam, né? E por quê? Qual poderia ser um interesse de alguém, algum chefe do executivo, em que um país que teve a economia totalmente devastada, está batendo recorde de desemprego por um vírus, quando o mundo inteiro está se encaminhando no sentido de querer a vacina, criar um discurso desse? Qual seria a lógica, né? Antes de tudo, queria dizer para você que fica achando que política é conversa de bar, que existem pessoas que estudam política, estudam economia, estudam política externa, estudam, né, e isso não só, também, claro, né, os profissionais de relações internacionais, mas o presidente, o senhor presidente, o nosso governo, eles têm assessores, né, assessores com conhecimentos técnicos de política interna, política externa, e que esses assessores, eles tendem, né, a criar um plano de governo aí, e que sirva a alguns interesses.
Então, enquanto você tá achando que, é engraçadinho, é engraçado um presidente se portando assim, não sei o quê, tem gente com conhecimento técnico, o presidente não entende de economia, não sei o quê, ele fica, tem uma linguagem grosseira, é engraçado. Tem gente com conhecimento técnico elaborando todas as diretrizes que esse discurso dele pode gerar, né? E eu queria dizer pra você que eu vou tentar fazer uma análise, é uma interpretação, né? Então, também é a minha opinião, né? Como eu disse, você pode fazer várias análises, mas o que eu acho que tem a ver com a sua vida? A securitização é a criação de uma ameaça, né? E quando a gente cria uma ameaça, a gente cria muitas vezes num ambiente de medo, de pavor, porque é quando as pessoas estão mais suscetíveis a psicologicamente aceitarem um discurso absurdo. Então, por exemplo, na Alemanha nazista, o Hitler securitizou, ele criou um inimigo do povo que não era alemão. Então, aí ficou mais comum conhecido o povo judeu, mas ele criou várias etapas até chegar no judeu de pessoas que não correspondiam a algum determinado critério. O Mussolini fez isso. Você tem nos Estados Unidos o exemplo clássico de securitização com o terrorismo, né? Porque o terrorismo, a partir do 11 de setembro, você tem um inimigo invisível e não sei o quê. E você acaba tendo isso, aqui na minha opinião, nesse contexto do coronavírus, a criação de uma ameaça que ela realmente foi criada, né? A securitização ela tem isso de não é real, mas que pode se tornar real, que foi algo totalmente assim insano, porque a ameaça no coronavírus se tornou a ciência, se tornou os profissionais da saúde, se tornou a lógica, o senso, né? E, quer dizer, agora a vacina é uma ameaça, né? A gente chegou no nível que a ameaça não é mais o vírus, a ameaça é a vacina. E por que você criaria um discurso onde a solução pode ser o problema, quando a solução pode ser o problema? Qual é o interesse, né? E o Júlio César, ele disse uma frase aí que, na verdade, ele só materializou, que já se praticava desde a antiguidade, que era dividir para conquistar. Geralmente a gente divide um império, divide uma civilização, um povo, quando a gente tem interesse de conquistar, mas isso geralmente é contra um não nacional, né? Então é contra o inimigo, é contra alguém que não é do mesmo país que eu. E por que eu faria um discurso desse? O que eu ganharia dividindo um país que historicamente já é fragmentado? Porque o Brasil tem vários problemas de nacionalidade, você tem características bem demarcadas no Nordeste, você tem outras no Sul. E por que eu quero propagar um discurso que ele, de alguma maneira, alimente ainda mais essa desunião, ao invés de unir um povo em busca de um propósito de cura, de retomada de crescimento, de emprego, né? E eu não sei quais os objetivos dessa equipe técnica que estudou isso, porque eu estudei isso e eu acredito que qualquer pessoa que estude uma faculdade de humanas que que tenha conhecimento de política, vai de alguma forma estudar isso, mas uma equipe técnica que possa elaborar, eu não sei se é a equipe técnica que deu essa ideia para ele de fazer isso eu não posso dizer, assim como quando ele fez aquele discurso dele que provocou uma reviravolta sobre a questão do lockdown, a opinião dele, que foi no momento também que se estava sendo discutido no mundo inteiro, que ele falou que ele tinha tirado aquilo da cabeça dele, eu não sei até onde isso vem do presidente, onde isso vem de uma equipe técnica, mas esse discurso, independente disso, ele vai ter que seguir uma diretriz, que foi pré-planejada, né? Foi pré-programada. E o que eu queria dizer com isso eu não sei qual o objetivo, você pode aí tentar imaginar, que se tem ao tentar, talvez, por que eu falei dessa questão da medida orçamentária, né? Uma hipótese que a gente pode levantar é um discurso que a securitização, a criação de uma ameaça, ela sempre tem uma audiência, então sempre é um público, é um congresso que está com medo e que muitas vezes ela tem o objetivo de tirar o foco de uma situação que poderia trazer maior impacto para as pessoas e colocar o foco em algo totalmente diferente. Né? Então, por exemplo, o Hitler faz isso, ele cria um discurso de um inimigo numa Alemanha que tinha um ressentimento, que estava triste, e procurando os seus próprios benefícios, né? Então, por que eu tenho que criar um discurso desse? Né? Talvez eu possa ter criado isso porque isso foi um discurso feito para apoiadores, então
A medida que o Ministério da Economia tomou foi uma medida que foi pensada para evitar o impeachment, pensada para não entrar em conflito com o TCU, mas talvez tenha desagradado aos meus apoiadores. A medida de fazer uma MP para comprar vacinas pode desagradar meus apoiadores, mas eu preciso de alguma forma apoiar e trazer algo que atenue toda essa situação para mim. E isso pode desunir mais ainda a nação, mas dependendo do meu interesse não é um problema. E qual o meu interesse aí a equipe econômica vai saber, o governo, eles vão saber. Mas isso tudo é um levantamento de hipótese a partir de uma análise de um discurso, né, que a gente pode fazer. Mas o que eu queria dizer com esse vídeo, né, além disso? Fazer um apelo para você que pensa se vai tomar ou não a vacina, que você procure orientações de profissionais da saúde, da área de farmácia, infectologistas, né? E não você se apoia a sua decisão na construção de uma retórica que pode servir um interesse político que não necessariamente representa o seu. Que hoje uma característica muito grande também no mundo é a crise da representatividade, de um governo que não se alinha aos interesses de um povo. E isso é algo que está sendo comum, né? Então, você que está pensando, você deveria procurar informações em órgãos oficiais, em fontes confiáveis, sobre tomar ou não e não se apoiar necessariamente num discurso de alguém que pode ser motivado por um interesse político e que não necessariamente está preocupado com a sua segurança, com a sua saúde. Eu não estou dizendo que é ou que não é, mas eu estou falando para você que pelo caráter do discurso ele pode estar imbuído de uma intenção que não necessariamente está pensando em você. E porque é algo totalmente contra a tendência do mundo inteiro. E isso pode ser o que causou aí a questão da não reeleição do Trump, né? E quando você tem alguém que se propunha a ser o herói da economia, fazer tudo contra negar a existência do vírus e tudo, e falar que era uma gripezinha, tudo isso, num sentido de pensar sempre na economia, e aí você tem um déficit maior do que tinha imaginado para o ano que vem, e você tem o desemprego batendo recorde, você também pode ter alguém que tenta tirar a atenção desse fracasso que ele sofreu em seu herói que se propunha e voltar a atacar de novo um inimigo que agora já pode, daqui a algum tempo, ele pode se enfraquecer no sentido da criação das vacinas. Não estou dizendo que as medidas adotadas aqui, elas devem ser, de alguma forma, minimizadas, mas que já se tem uma previsão mais otimista em relação a esse inimigo. Então, quer dizer, os países que adotaram medidas de acordo com o protocolo da OMS, países que já firmaram acordos já estão sendo beneficiados. E os Estados Unidos, que decidiu tomar uma postura totalmente contra, aí o Trump não conseguiu se reeleger. Então, o nosso presidente, que sempre se alinhou muito ao Trump, pode novamente estar tentando chamar a atenção para a economia, quer dizer, tirar a atenção da economia, de que foi algo que possivelmente ele falhou, e pode agora estar querendo criar um inimigo que é a vacina, que seria a solução, né? Todas as possibilidades, não estou falando que é ou que não é, mas são todas ações possíveis, dependendo da teoria que você usa, da interpretação. E que de alguma forma eu queria que as pessoas refletissem nisso, e que é sempre aquela história, né? O político, ele é um servidor público, então o político ele não é um herói, seja o PT, o PSL, o PFL, não importa o partido, o DEM, a pessoa ela tá lá para servir. Então, a partir do momento que ela começa a atender interesses próprios, isso é esquerda, isso é direita, não importa, a pessoa já não cumpre mais a função primordial da polis, né, que Aristóteles definia lá, de cuidar dos interesses do povo. Então, que você fique atento aos políticos que você elegeu, que você pretende eleger, e eu também, no sentido de fiscalizar, para considerar se eles estão atendendo aos nossos interesses, os interesses de quem que eles estão querendo atender, né? Eu não, repito, não estou falando só em relação ao presidente, mas em relação a todo o nosso Congresso, todos os nossos dirigentes. Uma boa tarde a vocês.